Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Se você está chegando pela primeira vez, primeiramente seja muito bem-vindo. Faça parte dessa comunidade que ama ler a palavra de Deus. Queridos, isso aqui é tudo feito com muita simplicidade, amor e carinho. Apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente para aquecer o seu coração. Nós estamos aqui nesse projeto de desafio de leitura bíblica diária de Gênesis e Apocalipse desde janeiro e vamos até dezembro. Então, faça parte conosco. Nós estamos aqui mais especificamente, queridos, analisando, meditando e refletindo sobre o primeiro livro de Reis. Estamos já chegando no seu final. A porção de hoje são 3 capítulos, capítulos 17, 18 e 19. Então, chega de introdução, vamos direto ao conteúdo. E na porção de hoje, nós veremos um marco poderoso na história do povo de Deus, pois somos apresentados ao profeta Elias e ao início do seu ministério muito impactante. E logo no início do capítulo 17, Elias aparece com uma palavra dura de juízo. Ele acaba profetizando que não haveria mais orvalho e nem chuva sobre Israel, a não ser segundo a sua própria palavra. Isso é um confronto, queridos, direto a Baal. Por quê? Porque ele é considerado o Deus da fertilidade, e das chuvas, adorados por quem? Pelos reis Acabe, pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Deus está mostrando, então, quem realmente manda sobre todas as forças da natureza. Após essa palavra liberada sobre Acabe, Deus guia Elias junto ao ribeiro de Querite, onde ali ele é sustentado de forma miraculosa, pois corvos trazem pão e carne de manhã e à noite, sustentando o profeta nesse tempo de distância, com medo dele ser o quê? Morto, né? Mesmo em tempos de escassez, Deus acaba cuidando dos seus. Isso é uma mostra clara, independente das dificuldades, das circunstâncias e das ameaças. Quando o ribeiro de Querite acaba secando, Deus ele envia Elias a uma cidade chamada Sarepta. Lá era uma cidade pagã, ali próximo de onde ele estava, em Querite. Lá ele encontra uma viúva prestes a preparar sua última refeição com um pouco de farinha e azeite que restava, e depois ela ia entregar a sua própria vida, a sua casa e sua família à própria sorte. Tá? Sendo que Elias chega diante daquela mulher e pede primeiro para que ela confie em Deus e que ela possa cozer um bolo e entregar primeiramente para ele. Pela fé, aquela mulher, ela ouve e obedece a palavra do profeta. E o milagre acaba acontecendo, pois a farinha e o azeite não acabaram para aquela casa, para aquela viúva, durante todo o tempo de seca, conforme a palavra do profeta. Isso é muito sobrenatural, não, queridos? Ou seja, quando Deus nos chama para andar em obediência e a gente ouve e obedece, ele garante os recursos, garante a provisão, garante suprir as nossas necessidades em glória. Mais tarde, queridos, o filho daquela viúva acaba adoecendo e acaba morrendo. Né? Ela acaba chamando Elias para socorrer, confronta com aquela situação: agora eu perdi meu filho. E Elias acaba orando com fervor, clama ao Senhor e Deus acaba ouvindo a oração do profeta. E interessante, queridos, que nessa passagem aqui, 1 Reis 17, é que nós vemos pela primeira vez nas Escrituras um relato de alguém sendo ressuscitado. Olha que coisa sensacional. A vida volta àquele menino e a viúva reconhece que Elias é de fato um homem de Deus. Esse capítulo, que versa sobre fé, provisão e ressurreição. Em meio a Israel mergulhado na idolatria, Deus levanta um profeta cheio de autoridade, usando pessoas improváveis. Para quê? Para manifestar o seu poder no meio daquele tempo de escassez. Que a nossa confiança, queridos, hoje, a partir desse momento, esteja o quê? No Deus vivo, que cuida de nós mesmo em tempos difíceis, em tempos de escassez. Ok? E para o próximo capítulo, veremos um confronto épico entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Depois de 3 anos de seca, Deus fala novamente com o profeta Elias. Ele ordena: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias então obedece, encontra-se com o rei Acabe
que o acusa de ser o perturbador de Israel. Ou seja, o rei está colocando a culpa de tudo aquilo que está acontecendo naquele momento de escassez de Israel sobre os ombros de Elias. Olha que coisa assim, deprimente para aquele rei. Elias responde com coragem: não sou eu que tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, por deixar os mandamentos do Senhor e seguirem a Baal. Uau, que palavra de coragem. Elias então propõe um desafio. Ele pede para que seja reunido os 450 profetas de Baal e mais os outros 400 profetas de Aserá no Monte Carmelo. Ali ele propõe um teste, uma prova, para revelar quem é o Deus verdadeiro, pois seriam levantados 2 altares que seriam preparados com 2 novilhos sendo oferecidos, e o Deus que responder com fogo caindo do céu seria reconhecido como o verdadeiro Senhor sobre Israel. Ali Acabe aceita o desafio. Os profetas de Baal, diante já daquele cenário em cima do Monte Carmelo, eles começam a clamar durante o dia inteiro, com danças, com rituais, passam a se cortar, a se ferir, mas nenhum som, nenhuma resposta acaba aqueles profetas recebendo dentro daquele ritual. Então chega a vez de Elias. Elias deixa com que eles façam primeiro, a tentativa primeiro, e aí chega a vez de Elias. Ele reconstrói o altar do Senhor com 12 pedras, prepara o sacrifício e até manda molhar tudo com água 3 vezes ali, o altar, né, a vala que ele preparou. E quando ele ora, queridos, o fogo do céu desce e queima e consome todo o holocausto, a lenha, as pedras, a água, tudo é consumido pelo fogo que é derramado dos céus. Naquele momento o povo se prostra e clama: só o Senhor é Deus sobre Israel. A partir disso, depois disso, Elias manda que os profetas de Baal sejam todos executados, todos exterminados. E então ele sobe ao monte para orar pela chuva. Esse já é o cenário já de mudança de cenário sobre Israel. Ele acaba orando 7 vezes, clamando, pedindo para que o servo fosse lá e visse se tinha algum tipo de sinal. Até que na 7ª vez o servo avista uma pequena nuvem no céu, no formato de uma mão de um homem, ok? E logo depois o céu acaba se escurecendo e uma grande chuva finalmente vem sobre Israel. Queridos, como registrado em 1 Reis 18:45, e sucedeu que os céus se enegreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva. Isso é realmente extraordinário, como esse homem ele tinha uma intimidade com Deus, tanto para desafiar aqueles que serviam a falsos deuses, quanto também com relação a ter coragem de confrontar o erro e o pecado do rei. Esse capítulo, queridos, nos ensina que o nosso Deus é real, vivo e muito poderoso. Ele responde a uma oração sincera, revela a sua glória e chama o seu povo sempre de volta à aliança. Naquele cenário ali do desafio sobre o Monte Carmelo, a intenção de Deus, a intenção do coração de Deus, era arrebanhar novamente o coração de Israel para servir, para andar debaixo da sua vontade, para restabelecer a aliança que tinha sido rompida. Que hoje possamos ter fé como a fé de Elias, né? E confiar que o Senhor ainda é o Deus que responde quando necessário com fogo. E para o último capítulo de hoje, veremos um dos momentos mais humanos e profundos da vida do profeta Elias, pois testemunharemos o silêncio de Deus ao falar ao coração do profeta. E após o grande confronto no Monte Carmelo, Jezabel, a rainha de Israel, ela ameaça a vida de Elias. Elias, com muito medo, ele acaba fugindo para o deserto, e dentro desse momento aí nós entendemos que ele está entrando num estágio de depressão profunda, pois o próprio profeta, ele pede a própria morte ao Senhor. Ele diz literalmente com essas palavras: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Elias está desejando a própria morte. Ou seja, o grande profeta, nós vemos aqui dentro de um cenário de exaustão, de depressão e se sentindo completamente sozinho. Mas Deus cuida de Elias com ternura dentro desse momento, vamos dizer assim, desse momento de fragilidade do profeta. Pois um anjo o toca, né? Toca fisicamente e o alimenta 2 vezes.
através da força desse alimento, ele consegue caminhar por 40 dias, meio deserto adentro, até que ele chegue diante do Monte Horebe. Lá ele entra numa caverna e ali ele fica tentando se esconder, tentando ali se limitar dentro daquele cenário ali caótico, dentro daquela caverna, sozinho, solitário. E Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Essa é uma pergunta muito válida. Elias acaba abrindo o coração, dizendo: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, mas estou só e querem tirar a minha vida. Então Deus se revela de forma surpreendente. Primeiro vem um vento forte, depois um terremoto, depois um fogo. Porém, a palavra nos diz que Deus não estava em nenhum desses sinais. Por fim, vem um sussurro, uma brisa muito suave. E aí sim, Elias cobre o rosto, pois Deus estava naquele sinal. E ele vem com doçura e dá novas instruções ao profeta. Ele diz que Elias não está só, pois ainda há 7.000 homens e mulheres, profetas, que não se dobraram os joelhos a Baal, ou seja, não estão seguindo as orientações de Baal. E agora ele deverá se levantar, se animar e sair para ungir novos líderes e levantar principalmente Eliseu como um profeta no seu lugar. Olha que coisa extraordinária. Queridos, essa porção nos lembra que até os grandes servos de Deus enfrentam crises, e às vezes crises profundas e severas. Mas a principal mensagem dentro desse cenário é que o Senhor não nos abandona, ok? Ele nos visita, Ele nos alimenta, Ele fala com ternura e também renova as nossas forças para que a gente possa cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa missão e alcançar o propósito. Se você está cansado hoje, escute, Deus ainda fala, mesmo no silêncio. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Então, querido, se esse vídeo edificou o seu coração de alguma forma, de alguma maneira, eu quero te pedir aqui humildemente que você possa curtir, comentar, compartilhar e principalmente seguir esse canal para que você receba conteúdo da Palavra de Deus todos os dias, ok? Eu quero deixar agora com vocês a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!